Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. O Grande Tratado de Alquimia, ou A Natureza Desvendada, Aurea Catena Homeri. Neste livro se demonstra como e de que as coisas nascem, conservam-se, destroem-se e reduzem-se de novo à essência primordial. Tradução Ivone C. Benedetti. Editora Martins Fontes, canal Le Conde. Primeira parte, capítulo 20. Como nascem os animais, de que os princípios são compostos e em que se resolvem. Árvore de geração dos animais. 1. Esperma mucilaginoso masculino e feminino, ou gur animal. 2. Formação licorosa e cristalina da criança. 3. Formação membranosa da criança. 4. Formação muscular e tendinosa da criança. 5. Formação cartilaginosa da criança. 6. Formação óssea da criança. E 7. Endurecimento de uma criancinha, de um adolescente, de um homem, de um velho. Neste capítulo faremos menção apenas a animais perfeitos. Todos os animais perfeitos são procriados por um movimento, por meio do qual a semente é irritada ou provocada e impelida para fora em forma de matéria viscosa, como clara de ovo, que escoa para sua matriz conveniente, onde a semente feminina se apresenta também para produzir seu semelhante. Essa semente é uma água espessa e pode ser chamada de gur animal. É fácil compreender assim que o reino animal nasce de uma água ou de uma substância viscosa e aquosa. Ele é alimentado na matriz com uma substância aquosa e suculenta, proveniente do sangue, e assim que nasce, alimenta-se de alimentos úmidos, animais e vegetais, que ele transforma por sua própria arquê em carne, sangue, pele e ossos, donde tira crescimento e sustento de sua vida até o termo fixado pela natureza. Quando morre, apodrece na terra, transforma-se em suco, gosma e espuma, e torna-se uma substância pegajosa e aquosa. Essa umidade infiltra-se na terra em direção aos vegetais e torna-se seu alimento, assimilando-se a eles, assim como antes os vegetais serviam de alimento aos animais. Desse modo,
crescem outros vegetais que servem outra vez de alimento aos animais. Pois, assim como o animal, dissolvendo-se e apodrecendo, foi inteiramente transformado em vegetal, o que dele ganhou crescimento se transforma de novo em animal, como demonstramos alhures. Logo que as sementes masculinas e femininas correm juntas para a matriz, forma-se sobre a superfície externa delas uma pele delicada, que encerra uma umidade cristalina muito clara, de uma claridade igual à do cristal ou maior. Nessa umidade coagula-se uma pequena esfera, uma pérola como um pequeno olho de peixe. Esta se alimenta cada vez mais dessa umidade cristalina e transforma-se num tronco ou corpo formado e membranoso que a seguir ganha carne, veias e nervos. Depois disso, começa a endurecer-se, formando cartilagens e ossos moles. Por fim, depois do nascimento, essas cartilagens tornam-se ossos duros. A criança torna-se adolescente, o adolescente torna-se rapaz, o rapaz torna-se homem feito, o homem feito torna-se velho e morre. Eis em poucas palavras o que é nascimento, a destruição, a transmutação e a regeneração dos animais em outra coisa, ou seja, o animal apodrecido renasce num vegetal e este se transforma em animal, como dissemos acima. A análise pelo fogo nos mostra que seu ser substancial consiste em muitas partes voláteis, em menos ácidos e muito pouco álcali, ou partes fixas. Não é só pela análise que vemos tais coisas, mas também percebemos que todos os animais são voláteis, alertas, prontos, ágeis e mais móveis que os vegetais e os minerais. Necessariamente, portanto, um animal deverá ter em si um espírito mais pronto, mais volátil e mais móvel que eles. Sem isso, não poderia mover-se em todos os seus membros. Ora, esse espírito é o volátil de que os animais são providos abundantemente em comparação com os vegetais e os minerais, como prova de sua agilidade e seu próprio movimento. Se os animais tivessem uma quantidade tão grande de ácido quanto os vegetais e os minerais, ficariam imóveis como eles, pois o ácido é estíptico, comprimente, adstringente, coagulante, como se vê nas pessoas paralisadas e nos animais encerrados em carapaças, tais como os caracóis, as tartarugas e todas as espécies de caranguejos, que não conseguem movimentar-se nem andar para todos os lados com a mesma rapidez dos outros animais. Assim, todos os animais têm, uns mais, outros menos, espírito volátil. E uns são mais ágeis que outros, como se observa também nos pássaros e nos quadrúpedes. A mesma diferença se vê nos animais testáceos e não testáceos, entre os grandes animais não testáceos, etc. Quanto mais volátil é o espírito que um animal tem em si, mais fraca e curta é sua vida, como se vê nos pequenos pássaros que o sopro de um ventinho é capaz de matar. Quanto mais constante o espírito, mais duradoura é a vida, como se vê nos corvos, nos cervos, nos homens e nos elefantes. Há ainda outra causa para a brevidade da vida, que é uma grandíssima aquosidade e umidade. Onde há pouca umidade e, ao contrário, muito espírito e substância, há vida duradoura. Porque o espírito é a vida e o bálsamo, o que não se pode atribuir à água. Por isso, o exercício é muito salutar. Ele produz movimento, aquece todos os membros, que transpiram continuamente e mandam para fora a aquosidade supérflua, de maneira visível e invisível, sensível e insensível. Todos os vegetais da natureza, seca e não úmida, são alimento sadio e próprio para dar longevidade, assim como são os animais que vivem em movimento contínuo, tais como a carne de caça, sobretudo
a dos animais que têm plumas e carne seca. Assim que a vida, que outra coisa não é, senão uma luz celeste e astral, que inflama o espírito de vida e o impele a agir, se extingue, o animal cai, morre e começa logo depois a apodrecer, mas com a diferença de que, se for gordo, mole e aquoso, apodrecerá mais cedo que o animal seco e duro. É o que se vê nos peixes e em tudo o que é de seu gênero. Como tem poucos espíritos vitais e muita umidade, apodrecem muito depressa e retornam à sua primeira matéria. Que o leitor preste bem atenção. É o espírito que opera e age, e não a água. Quanto mais força e quantidade tiver o espírito num animal, e quanto menos água este contiver, mais alerta e vivaz ele será. Se o animal tem muita água, o espírito animal torna-se menos ativo, mais preguiçoso e até adormecido. No entanto, é preciso que o espírito tenha água, por meio da qual ele deve fazer tudo, pois sem água nada pode fazer. Mas é preciso que esta esteja numa quantidade proporcional, nem de mais, nem de menos. É o que se deve observar não apenas no reino animal, mas também no reino vegetal e no mineral, porque o começo e a origem de todas as coisas eram espírito e água, e o espírito começou a operar na água e a realizar, por mandamento de seu Criador, tudo o que é visível e invisível no céu e na terra. Desta maneira, um espírito individuado forma no animal, por meio da água, o sangue, a carne, a pele, os ossos e todos os outros membros do corpo. Endurece-os e amolece-os, segundo a propriedade que o Criador lhe tenha dado. Vê-se também na destruição dos corpos que esse mesmo espírito que o fez pela água os reduz pelo mesmo meio em estrume, em matéria aquosa e, finalmente, numa água e num espírito, como era no começo. Pelo que acabo de dizer, o leitor verá qual é o princípio que engendra e destrói o reino animal, o que este se torna no fim, de que é formado e o que é. O ponto essencial deste capítulo, que o artífice deve considerar com a maior atenção e ter continuamente diante dos olhos, são a volatilidade e a rapidez da putrefação no reino animal, pois se vê que, quando morre, o animal começa, sobretudo no verão, a apodrecer em poucas horas e a exalar um cheiro tão ruim que não se poderia ficar perto dele sem prejuízo para a própria saúde. A causa dessa putrefação é o espírito e o sal volátil que nele se encontram em grande quantidade. O químico que refletir seriamente sobre o que acabamos de dizer terá considerável vantagem para acelerar suas operações. Não existe químico que não pretenda saber analisar todas as coisas. No entanto, quantos há que se perdem e quebram a cabeça para levar seus sujeitos à putrefação e à solução? Quantos milhares de menstruos e dissolventes inventam sem obter nenhum sucesso? Entregues a seus próprios erros, ganham dinheiro sem resultados, perdem tempo e o material que empregam. Começam a maldizer a arte e seus procedimentos, como se só servissem para iludir. Para não incorrer nesse caso, é preciso estudar bem o reino animal e trabalhar não só com a cabeça, mas também se tornar hábil nas diferentes manipulações. Dissemos que seria impossível fazer qualquer análise natural a não ser pela putrefação. Por isso, é preciso procurar o fundamento e a causa de toda putrefação, e neles se aprofundar. Esse reino vos oferece um vasto campo de trabalho. Se os animais quadrúpedes e os que vivem sobre a terra apodrecem logo, os que vivem na água apodrecem ainda mais depressa. Se os que vivem sobre a terra fedem muito, os que vivem na água, quando apodrecem, exalam um fedor tão insuportável que não se pode aguentar, como se vê pelos peixes e pelos caranguejos podres. Muitos artífices trabalham em suas putrefações e soluções vários meses, às vezes anos inteiros, e passado esse tempo, não se tem o menor vestígio desse trabalho, sobretudo em se tratando de minerais.
É por isso que, se vossa obra não quiser apodrecer, recorrei ao reino animal, e vereis que os animais apodrecem em pouco tempo, e assim como apodrecem depressa, também comunicam a podridão às coisas às quais são aplicados. Considerai bem este ponto, pois é nisso que consiste a pedra angular e fundamental de toda a arte química, a chave que tem o poder de abrir as mais fortes fechaduras da natureza e que faz todos os metais e pedras voar por cima das mais altas montanhas dos sábios. Que cada um reflita bem sobre esse fundamento e verá que se pode abreviar o tempo, que se pode fazer em um mês o que se fez em um ano, e que a obra de um mês pode ser concluída em uma semana, e a de uma semana em poucos dias e em poucas horas. Mas atenção, esse reino sem o vegetal produz muito pouco ou nenhum efeito sobre o reino mineral, que ele opera até de maneira contrária, e o reino animal sem o vegetal torna o reino mineral tão insípido que dele não se extrai nenhuma satisfação nem deleite químico. Ao passo que, acrescentando-se o vegetal, ele opera de modo muito agradável no reino mineral. Que isto baste por ora. Voltemo-nos agora para o reino vegetal. Capítulo 21. Como nascem os vegetais, de que princípios são compostos e em que se resolvem. A árvore de geração dos vegetais. 1. A semente seca e se resolve em seguida na terra numa mucilagem aquosa ou gur vegetal. 2. Formação da raiz. 3. Formação do caule e das folhas ramosas. 4. Formação das flores. 5. Formação da semente mole em seus nós, quando as flores formam núcleos para constituir a semente. E 6. Formação e endurecimento da semente e sua perfeita coagulação. Este reino não está menos cheio de maravilhas que o primeiro, e pode ser chamado com razão de reino açucarado e doce, embora tenha indivíduos tão amargos quanto o reino animal, pois ele tem a propriedade de adoçar em poucas horas as coisas mais amargas e de tornar inocentes e doces, como o açúcar e o mel, os venenos mais perniciosos e corrosivos. Mas não poderia fazer isso sem o reino animal, porque um ata e obriga o outro. O reino animal deve extrair alimento e sustento do vegetal, e ao contrário, o reino vegetal é engordado e nutrido pelos excrementos do outro e por seus corpos mortos. Assim, um sustenta o outro. Que o artífice preste a ele a mesma atenção que prestou ao anterior. Por outro lado, esse reino é um verdadeiro hermafrodita e um verdadeiro jano, que não é nem animal nem mineral, mas participa de ambos. Com um olho, olha o animal, com o outro, o mineral, e pode tornar-se com facilidade animal ou mineral, conforme seja a natureza ou a arte que empreenda a sua transmutação. Ele se associa intimamente com o primeiro e com o último, ou seja, com o reino animal e com o vegetal. É até mesmo uma tendência natural. Porventura não vemos que as plantas e as árvores se transformam em vermes e que assim adquirem vida? Porventura não vemos também que várias árvores se petrificam, principalmente as que crescem e são plantadas na água, sobretudo no mar, que é muito salgado? Todos os vegetais nascem de sua própria semente, ou daquela que recebem da influência das árvores, e impropriamente pela conjunção dos enxertos, que já são uma semente saída da árvore. Falaremos aqui da primeira matéria dos vegetais, ou seja, da sua semente própria, para que melhor nos entendam aqueles que ainda não avançaram muito no estudo da natureza. Tão logo é posta na terra, que é úmida, nitrosa e salgada, como provamos acima,
a semente é umedecida pela água, pela terra ou pela chuva, etc. Assim umedecida e resolvida pelos sais, ela incha, estoura e se funde em água leitosa e viscosa, como se vê pelas sementes mergulhadas numa água semelhante em salitre e sal, onde elas incham, estouram e transformam-se em gosma. Esta é, portanto, a primeira matéria imediata de cada vegetal, que se pode chamar de gur vegetal. Esse suco vegetal, ou esse gur, é aquecido pelo calor central e pelo calor do sol, e começa a evaporar, até chegar acima da terra. O mais sutil evapora-se no ar e no caos. O resto, que não é tão volátil e cujas partes são naturalmente mais tenazes e interligadas, é coagulado pelo frio do ar, formando raiz e caule, com folhas sutis, tenras e macias. A parte mais fixa torna-se raiz. A que não é tão fixa torna-se caule. A que é ainda mais volátil torna-se folhas. Mas no começo a totalidade é mole, tenra, cheia de umidade e, por conseguinte, fraca. A raiz é o estômago do vegetal, que atrai sua alimentação da terra e da chuva por meio do ar, que também fornece alimentação à planta, até que ela se torne forte ou árvore. De acordo com todos os exames analíticos, essa alimentação nada mais é que terra e água ali oculta. A terra recebe em si os vapores subterrâneos, que de seu centro, como do reino universal, se elevam até a circunferência, e desta a superfície da terra. E a água contém em si os dois espermas universais, ou seja, o sal e o nitro. Há, porém, mais sal que salitre, porque ele é o ímã que deve atrair a umidade nutritiva de baixo e do alto. Esses sais são ininterruptamente engendrados a partir da chuva, do orvalho e da neve, como dissemos acima, assim como dos vapores subterrâneos que saem do centro e, de modo semelhante, do ar que nos cerca, e que está cheio de átomos. Eles também provêm, em parte, do estrume com o qual os homens ajudam a natureza, levando-o para os campos, as vinhas, os prados e os jardins, e em parte dos excrementos de todos os tipos de animais que pastam nesses locais. Dependendo da quantidade desses sais que recebe, a terra os devolve proporcionalmente, e seus frutos são maiores ou menores. Omitiremos todos os outros alimentos e falaremos unicamente do alimento universal, ou seja, do orvalho, da chuva, etc., e do nitro e do sal que deles provém. Porque todos os outros alimentos e excrementos se originam deles primordialmente, e em última resolução se reduzem a salitre e sal, como provamos suficientemente. O sal, ou parte fixa, é a mãe ou o ímã que tem origem também no salitre, e que, como dissemos acima, se torna fixo pela reverberação causada pelo calor central e pelo calor do sol. Esse sal atrai o alimento e o aumenta com o orvalho e a chuva, etc. Procria um salitre que ele atrai da água de chuva apodrecida e o retém consigo. E para que o calor do sol e da terra não possam desligá-lo, ele fixa o salitre sutil. Esses dois sais, resolvidos na água, são atraídos pela raiz dos vegetais, que os reduz pela digestão em vapor puro e em espírito. E esse vapor sobe pelos poros estreitos da raiz para o caule e as folhas, onde se dilui mais ou menos segundo a qualidade do vegetal. No entanto, esses sais não se insinuam tais como são em sua própria natureza nos vegetais para lhes servir de alimento, mas resolvem a terra, tornam-na igualmente sutil e reduzem toda a água salgada. Nesse estado, ela pode ser sutilizada ainda mais pela raiz e tornar-se alimento. A natureza opera do mesmo modo nos animais. Ela lhes deu a faculdade de triturar os alimentos com seus dentes e de prepará-los com a língua para fazê-los cair no estômago, onde um licor amargo e salgado continua a sutilizar esse alimento preparado
e a reduzi-lo a uma massa licorosa pronta para passar em seguida para o canal torácico, onde o melhor suco é extraído e sublimado em vapores pelo calor natural e impelido através dos poros para o fígado e as outras vísceras. Esses vapores se prendem aos vasos do fígado, onde se destilam e se resolvem de novo em água, que, pelo calor, se resolve em vapor, se sublima e circula pelas outras vísceras mais altas e mais elevadas, sem descontinuidade, até atingir a perfeição. Com efeito, quem poderia imaginar e achar que nos animais a natureza pudesse de outro modo levar para o fígado a nutrição aquosa, suculenta e pesada? Esta tenderia a descer e a sair pela via dos excrementos. Mas se a nutrição se transforma num vapor que atravessa todos os poros do corpo, como o suor atravessa a pele, esse vapor pode muito bem, em certos lugares úmidos e convenientes, condensar-se em água, devido a seu espessamento, até que seja transformado pela circulação em sangue, carne, cartilagem e ossos. A prova de que a natureza alimenta todas as criaturas apenas com vapores está no macrocosmo, pois nele vemos com que força, no centro mais profundo da Terra, a água é transformada em vapores pelo calor central e é impelida até o mais alto do céu, onde se espessa para transformar-se de novo em água, que por seu próprio peso cai outra vez sobre a terra. Isso também se vê nos animais, que fazem filhos do macrocosmo, pois a criança é formada pelo modelo do pai e da mãe. A natureza impele do mais profundo do estômago as umidades em forma de vapores, até as últimas extremidades da pele entre os dedos dos pés e das mãos, e em seu espessamento eles se resolvem e se condensam em água. É o que chamamos suor. Vemos que há também nas minas e nas montanhas grande quantidade de vapores presos às vísceras da terra, e que das terras minerais se elevam vapores. Se isso ocorre desse modo nesses dois reinos, a natureza agirá de maneira diferente no vegetal? Essa maneira com que a natureza mantém todas as criaturas e lhes dá crescimento, enviando alimento para todos os seus membros em forma de vapores, está em conformidade com sua origem, pois todas elas ganharam existência do vapor universal ou do caos, que, espessando-se, tornou-se água. Por conseguinte, os vegetais devem também pautar-se pela mesma lei geral. Assim como tiveram origem nos vapores e são por eles nutridos e mantidos, é também necessário que em sua resolução voltem a ser água e que esta seja transformada pelo calor em vapor, que se insinua em seguida em algum outro sujeito e volta de novo a ser corpórea, de acordo com o gênero do sujeito. Não se deve imaginar que os vegetais atraiam um alimento aquoso cru, embora em forma de vapor, e que assim se alimentem. Se assim fosse, e se precisassem captar em si essa água reduzida a vapor com toda a sua substância, a maioria dos vegetais se tornaria totalmente aquosa, mole e de pouca duração, porque a água superabundante desperta o espírito e o excita a agir. Assim que a planta crescesse, já apodreceria. Aliás, se os vegetais atraíssem a água com todas as suas partes, retirariam da terra toda a nutrição de uma vez, de maneira que a natureza não teria tempo bastante para fabricar suficiente alimento novo. Eis, pois, como a natureza opera. As raízes dos vegetais só atraem os espíritos mais sutis e mais voláteis. A água mais clara e mais pura que atravessa rapidamente os poros, no caule, nas folhas, neles se espessa e coagula por ação do ar. Dessa maneira, as partes do vegetal são divididas, engrossadas e aumentadas. Mas como em todas as coisas há uma diferença, e uma não se parece com a outra e não opera de igual modo, o mesmo ocorre aqui. Pois o vegetal tem poros mais largos ou mais estreitos que outro. Os salgueiros e os olmos atraem umidades mais fortes e em maior quantidade do que as outras árvores, e por isso não têm vida tão longa. Estão sujeitos a todos os tipos de defeitos e a podridão ocasionada pelo excesso de umidade que atraíram,
sobretudo quando plantados ao longo de lagos, rios e fossos, ou em outros lugares úmidos e pantanosos. A vinha, ao contrário, o zimbro, o pinheiro e o carvalho têm poros tão estreitos que sugam pouquíssima água grosseira e flegma, mas apenas a mais sutil e uma quantidade de espíritos muito sutis. É por essa razão que são duradouros, sadios e pouco sujeitos a defeitos, como se vê nos pinheiros, no zimbro e em outras plantas verdes que dão frutos tanto no inverno quanto no verão. Os vegetais que têm muito pouco suco perdem antes essa virtude e caem por podridão. Quanto mais seca e espirituosa é uma coisa, mais é vivaz e duradoura. Alguém poderia, contudo, objetar que, se o pinheiro, etc., não atraísse umidade em quantidade, não lhe seria possível crescer tanto, visto que no orvalho, na chuva e na terra, não há quantidade suficiente de espírito para que ele possa ficar tão forte. Mas deve-se observar que essas plantas crescem ordinariamente em montanhas altas e pedregosas ou em outros lugares secos, que, quando chove, a água se precipita em grande quantidade das montanhas para os vales e fossos, carregando ao mesmo tempo todo o sal e o nitro que podem encontrar, levando-os como torrente para os grandes rios que vão dar no mar, que o mar, bem salgado, penetra de novo até o centro da terra, onde a água é toda transformada em vapores que sobem para as entranhas da terra. O que é pesado fica ali retido, e daí crescem os minerais. Quanto mais leve esse vapor, mais sobe e chega às raízes dos vegetais, pelos quais é interceptado e torna-se alimento. Os vapores ainda mais sutis e mais voláteis saem em erupção da terra. Os animais extraem uma parte com a respiração e também se nutrem dele, enquanto a outra parte sobe ao ar para regenerar o caos ou a água caótica. Notai de que maneira maravilhosa o pinheiro e outras espécies semelhantes devem alimentar-se. Eu disse que o alimento geral dos vegetais é a água de chuva, o orvalho, o nitro e o sal terrestre, com os vapores subterrâneos e outros excrementos acidentais dos animais, bem como as folhas que caem de todos os vegetais. Quando o pinheiro é plantado em montanhas pedregosas, a água de chuva leva-lhe muito pouco alimento, porque se precipita do alto das montanhas para baixo. O orvalho apenas é ainda menos suficiente, porque a chuva carrega consigo a maior parte do nitro e do sal. Diante disso, cumpre dizer que o pinheiro e as outras plantas das montanhas se alimentam na maior parte dos vapores contínuos, subterrâneos ou minerais, e do orvalho, que existe em pequeníssima quantidade em comparação com os vapores subterrâneos. Disso concluímos que o pinheiro, com toda a sua grandeza, extrai nascimento, alimento e sustento, sobretudo, dos vapores subterrâneos dos minerais. Por isso, ele não é tão corruptível quanto outros vegetais suculentos, que crescem nas planícies e nos lugares pantanosos, pois os minerais apodrecem muito pouco ou lentamente. Para compreender de que maneira o pinheiro adquire espíritos e umidades subterrâneas, deve-se prestar atenção ao que se segue. A natureza não repousa um único instante. Vemos que da terra se elevam continuamente vapores, que, na maioria das vezes, se transformam em nuvens, pois não há dias mais serenos que aqueles em que o sol está coberto de nuvens. Vemos principalmente na primavera e no outono tais vapores subindo da terra ao ar. Se assim é, haverá de necessariamente existir ainda mais vapores na terra, pois sem isso eles não seriam impelidos com tanta força uns após os outros. Como a terra é esponjosa e porosa, assim como o corpo do homem e de todos os animais, esse vapor atravessa tudo, tal como o suor de um homem, quando surge em quantidade.
É assim que o espírito vital do macrocosmo atravessa a madeira, a terra e a pedra. Porque cada coisa tem seus poros, e nada está fechado para esse espírito, ainda que nossa visão e nossa inteligência nem sempre o possam captar. O pinheiro cresce, portanto, em montanhas, nas quais há quase só areia, cascalho e pedras, que são um ímã ou espíritos atrativos, e um sal coagulado que intercepta esses vapores e no qual estes se espessam e tornam-se água. Essa água é muito sutil, espirituosa e forte, e as raízes do pinheiro a atraem e com isso crescem. Pois a terra não tem menos vapores e névoas que o ar, e assim como esses vapores se transformam em chuva e em orvalho no ar, também os vapores minerais que se prendem às pedras se transformam em água, que depois se torna alimento dos vegetais. É claro que os vapores, ao se prenderem nas pedras, transformam-se em água. Quem quiser convencer-se, só precisará escavar a terra em 1 pé de profundidade, num lugar onde haja pedras, e verá que, mesmo não havendo nas imediações rio ou nascente, as pedras não deixam de estar sempre úmidas, o que provém dos vapores minerais. Quem tomar uma pedra ou um mármore aquecido e o puser num porão úmido, verá que em poucas horas ele se cobrirá de gotas de água, como se suasse. Se ali permanecer por muito tempo, ficará cada vez mais úmido. Disse acima que o cascalho ou as pedras são um sal coagulado ou petrificado. Várias pessoas se surpreenderão muito ou não me acreditarão. É fácil convencê-las pela experiência. Quem pegar um pouco de qualquer espécie de sal e o puser para fundir-se e dissolver na água, filtrando-o depois, verá uma terra grosseira e cinzenta. Se coagularmos esse sal e o pusermos para fundir uma segunda vez, voltando a filtrá-lo, obteremos terra de novo, porém branca. Quanto mais vezes se repetir a mesma operação e mais terra se encontrar, no fim ela será branca como a neve. Se tomarmos essa terra e a dermos a um vidreiro para que a funda, teremos uma pedra feita de sal. Pelo efeito das dissoluções reiteradas, o espírito de sal se evola em parte, e o resto se transforma e fixa na referida terra. Alguém poderá replicar que essas são coisas bem extraordinárias, e que não se pode imaginar como a natureza poderia encontrar vidrarias e crisóis nas montanhas. Concordo, mas a natureza tem como o substituir por coisas semelhantes. O sal antes era vapor, e por diferentes mudanças tornou-se fixo e corpóreo, e se, com o tempo, a natureza pôde fazer um, também poderá fazer o outro. Quanto mais terra se junta ao sal, e quanto mais ele é ajudado pelos espíritos terrestres e minerais, mais o sal se torna terrestre. Ele então escorre para a terra, por meio da água, em forma de um suco espesso, e se torna cada vez mais fixo, até coagular-se, formando um cristal fixo, claro e transparente, ou um cascalho, conforme esse suco seja puro ou impuro. Seria demasiado demorado inserir aqui muitos exemplos parecidos, mas o que dissemos basta para indicar os caminhos. Voltemos a nosso assunto. Já provamos a maneira pela qual os vegetais crescem. Agora, para nada deixar para trás, diremos como a natureza pode reproduzir, como a natureza pode produzir quantidade tão grande de nitro e sal, que servem continuamente de alimento aos vegetais, e não faltam para seu crescimento. Atentai, pois, ao que segue. Demonstramos acima que em todas as terras há nitro e sal, assim como em todas as águas, sobretudo nos locais onde os vegetais devem crescer, pois o nitro e o sal mineral, ou vitríolo, têm seu lugar particular. O nitro e o sal são procriados ininterruptamente do alto e de baixo.
do alto pelo orvalho, pela chuva, pela água, pelos despojos e pelos excrementos dos animais e dos vegetais. De baixo pelos vapores minerais e subterrâneos, que sobem continuamente até a superfície. O sal é o ímã e o nitro é o aço atraído pelo sal. Este, pela reverberação do sol e do calor central, é transformado em sua natureza ou em sal. Com efeito, lixiviando-se tais terras, de ordinário se encontra mais sal que salitre. E naturalmente sempre haverá mais sal, pois o ímã deve ser mais forte e haver em maior quantidade que o aço. Sem isso, não poderia atraí-lo. Mostramos acima de que maneira o nitro e o sal nascem da chuva, do orvalho, da neve e de todas as águas. A razão pela qual há menos nitro que sal na natureza e ele nasce em menor quantidade pode ser demonstrada pela experiência. Se houvesse mais nitro que sal, o nitro transformaria o sal em sua natureza. O nitro não é atrativo, mas ativo. Ele é o agente e o sal é o paciente. Ora, todas as produções da terra são atrativas. Atraem avidamente a si o nitro ou o esperma universal, como se vê pelos vegetais que, quando chove depois de longa seca, atraem a si o nitro volátil com tão grande avidez que muitas vezes em uma noite crescem 1 polegada ou mais. Assim, se houvesse mais salitre que sal, os vegetais cresceriam sobremaneira e de uma só vez, ou em muito pouco tempo, retirando todo o esperma da terra, o que só poderia acarretar grande esterilidade, pois, quando os vegetais não tivessem mais alimento, murchariam, e como teriam crescido muito depressa, segundo o axioma quod situ fit, situ perit. O que nasce depressa, perece depressa. O salitre é um sal extremamente sutil, espirituoso e penetrante, que os vegetais podem digerir muito depressa, ao passo que o sal é mais fixo e mais grosseiro. E os vegetais são obrigados a digeri-lo mais devagar e sutilmente. Além disso, o sal é um espírito balsâmico, que deve conservar tudo. Ao contrário, o salitre é um espírito volátil, corrosivo, que altera e corrompe, o que se vê pela experiência. Deve-se tomar um salitre puro que não contenha sal. Dissolvendo-o em água de chuva, com ele se deve regar com frequência uma macieira ou uma pereira. Nesse ano, essas árvores produzirão frutos em tão grande quantidade que deixarão todos surpresos. Mas no ano seguinte, não haverá quase nenhum fruto. E se a árvore não estiver plantada em terra muito boa, começará a secar. Se ao contrário usarmos uma parte de salitre e 2 partes de sal comum, como dissemos acima, se o dissolvermos na água da chuva e com isso regarmos a árvore ou umedecermos alguma semente, teremos frutos excelentes e em quantidade todos os anos, desde que a árvore seja regada apenas 2 ou 3 vezes na primavera. Essa rápida fertilidade, como já dissemos, ocorre porque os vegetais atraem o nitro, copiosamente e com grande avidez, mas não podem atrair tão depressa o sal, que juntamente com a terra tem superioridade sobre o salitre, o que é em parte atraído pelos vegetais, e em parte fixado em sal por meio do calor central subterrâneo e pelo calor do sol. Assim ele multiplica e renova sua quantidade e sua qualidade magnética, e a quantidade dele que o vegetal consome é substituída continuamente por aquilo que vem do alto e de baixo. Para que nem todo o salitre se torne sal, a natureza o envia copiosamente, pelo orvalho e pela chuva, e é sobretudo após o forte calor do sol, que já reverberou muito sal ou os espermas, que a chuva vem em abundância. O sal atrai com grande avidez o nitro volátil e procura fixá-lo, mas como os vegetais foram muito dessecados pelo sol, também estão ávidos por atrair esse nitro,
e assim arrancam à força o nitro ao sal, de tal maneira que o sal em parte é aumentado pelo nitro e em parte fica privado de nitro. Essa circulação se faz ininterruptamente e continuará até que o Criador mude a ordem por ele estabelecida, pois tão logo o álcali ou o sal, que em razão da fixidez é o verdadeiro e o mais próximo princípio dos minerais, viesse a dominar e a sobrepujar, em vez de produzir vegetais, produziria apenas minerais, pedras, areia, e não deixaria de tornar estéril o lugar. Ora, para impedir que isso aconteça, o volátil foi colocado como um contrário, para opor-se a isso. Que ninguém diga que me contradigo ao afirmar que o sal fixa o nitro e o reduz a sal, e que depois o volátil ou a chuva que venham reduzem o álcali a nitro. Uma vez que disse acima que um extremo não age sobre o outro extremo sem uma coisa intermediária. A contradição é só aparente. A Terra nunca está vazia de nitro, e embora ele seja fixado pelo sal, não o é inteiramente em todas as suas partes, nem de uma só vez. É por isso que sempre lhe resta seu médium, por meio do qual o nitro volátil se liga ao nitro corpóreo, e este ao álcali ou ao sal. Um atrai o outro, e um serve de ímã ao outro, como já disse acima. Assim, o leitor vê o nascimento e o crescimento dos vegetais na medida em que este tratado o permite. Quem quiser uma explicação mais ampla, deverá buscá-la junto aos entendidos, e de certo ficará satisfeito. A semente vegetal é, portanto, uma água coagulada, e na solução uma água viscosa, assim como nos animais, por conseguinte, um gur vegetal. Vê-se por aí que todas as coisas nascem da água, se reduzem à água, desta obtêm crescimento e sustento, e por ela mesma são destruídas e privadas da vida, como mostraremos claramente na segunda parte desta obra, onde trataremos de sua análise. Saberemos, pela análise dos vegetais, que sua substância firme e durável consiste numa quantidade grande de volátil, pequena de ácido e ainda menor de álcali. Contudo, no vegetal todos esses princípios são mais ácidos e bem mais adstringentes que na substância animal, o que se pode perceber e conhecer por seu espírito volátil ardente, que sempre conserva alguma coisa de adstringente. Seu ácido ou vinagre não precisa ser provado, ele é visivelmente adstringente. No que se refere ao seu álcali, ele é quase igual ao do animal. É visível que as coisas são assim, pois se não tivessem mais volátil que ácido, não poderiam crescer tão depressa, nem atingir tão grande altura. E é nisso que consiste seu movimento. Há maior necessidade de seu volátil exceder em quantidade o ácido, porque ele é de uma natureza ácida. Pois se o ácido adstringente sobrepujasse, eles não apenas não poderiam atingir tanta altura, ficando mais próximos da terra, como também se tornariam totalmente minerais, pois é peculiar ao reino mineral ser muito ácido. O reino vegetal é um pouco menos ácido, mas é um adstringente muito poderoso e forte, e percebe-se que ele aperta tanto o tecido de várias árvores e plantas que os coagula e torna sua madeira tão dura e tenaz que muitas vezes é difícil vencê-las pelo ferro e pelo fogo. Vê-se também que encerram um ácido forte por estarem presos à terra de maneira imóvel. Se seu volátil excedesse o ácido em quantidade, como ocorre nos animais, eles seriam bem mais móveis, ou pelo menos o seriam algumas de suas partes, como se vê nas plantas sensitivas, nas quais o volátil tem, em grande parte, superioridade, e é muito menos adstringente que nos vegetais imóveis, que têm um ácido muito adstringente. No entanto, elas têm um movimento peculiar, que consiste em crescerem de um dia para o outro, de uma semana para outra, em altura, espessura e largura, pois o aumento e o crescimento são um movimento, ainda que diferente em vários graus do movimento do animal.
O álcali vegetal é fixo e não é tão adstringente quanto o dos animais, como demonstra a análise. É nisso que consistem as partes mais moles de cada vegetal, que se decompõem em flegma sutil ou volátil, em flegma mais grosseiro, em óleo, em ácido, em carvões ou caput mortuum, em cinzas e em álcali. O leitor também deve ter em mente que pode reduzir totalmente os vegetais e os animais a volátil ou a vapor ácido, ou a álcali puro, dependendo do modo como organize sua operação. Por exemplo, se ele faz a destilação sem antes fazer a fermentação, extrairá quase só flegma, que terá apenas, segundo o sujeito, um odor muito volátil, e depois um ácido copioso. O álcali fica no caput mortuum. Mas se os deixar antes fermentar e apodrecer, quanto mais tempo deixar, mais volátil terá. Por aí também se vê que o volátil, o ácido e o fixo podem ser transmudados um no outro, donde se segue que todos esses princípios não são essencialmente, porém apenas acidentalmente distintos. Quando o princípio se evola na sua totalidade, é chamado volátil. Se é um pouco mais fixo, é chamado ácido. Se é totalmente fixo, é chamado álcali. No entanto, tudo vem de uma mesma raiz e de uma mesma origem, ou seja, de uma água volátil, caótica e do espírito nela oculto que, por putrefação ou fermentação, se transforma como um outro proteu em vários milhares de figuras, e, de acordo com elas, recebe diferentes nomes. Este capítulo está ficando um tanto longo em razão das minhas digressões, mas elas não são totalmente inúteis, e presumo que muitos leitores me serão gratos. Agora exporei algumas virtudes do reino vegetal. Muitos químicos procuraram o meio de tornar mineral esse reino, e depois torná-lo homogêneo ao reino animal, para que ele pudesse servir-lhe de alimento e também fosse empregado no tratamento e na cura das enfermidades, pois o reino mineral, na análise pelo fogo, torna-se muito picante, mordente, corrosivo, peçonhento e, por conseguinte, diretamente contrário, heterogêneo e muito pernicioso ao reino animal. Para suavizá-lo, empregaram os espíritos ardentes e alcalizados e lidaram com eles de todas as maneiras: digestão, circulação, destilação, ustão, etc. Mas suas fadigas e despesas não redundaram em nada de satisfatório. Por isso, para manifestar os sentimentos de meu coração e minha afeição pelo próximo, tornarei público o que descobri em minhas reflexões e em meus trabalhos, ousando prometer aos artífices que, se observarem a teoria e a prática que lhes ensino, extrairão de suas operações 100 vezes mais satisfação que antes. Começarei por expor a prática usual dos químicos, para adoçar e suavizar os corrosivos, para que se veja como essa prática difere da minha. Tem sido muito comum até hoje empregar para todos os corrosivos o espírito do vinho muito retificado e alcalizado. São postos a digerir juntos, ou então o espírito do vinho é posto a queimar diretamente sobre o corrosivo 6, 7 até 9 vezes. E é a isso que os químicos dão o nome de adoçar, corrigir, etc. Mas a experiência mostrou-lhes que não seria possível administrar aos homens, para a ingestão, os corrosivos corrigidos dessa maneira, sem temor nem perigo. Indicarei agora o meu modo de adoçar, que fundamentarei com boas razões, e demonstrando que o espírito do vinho nunca poderia adoçar realmente nenhum corrosivo, sem um médium. Provei em vários trechos deste tratado a verdade do axioma: não se pode passar de um extremo ao outro sem uma coisa intermediária. Nunca seria demais o químico dar atenção a este ponto, e ele precisará ter sempre isso em mente,
se quiser fazer progressos na química. Todos os discípulos da arte têm esse axioma bem gravado na memória, mas na prática não sabem o que é extremo ou meio, e essa é a fonte de todos os seus erros. No entanto, é uma coisa muito fácil de conhecer e encontrar. O artífice atento na observação da natureza e do gênero de cada coisa verá facilmente o que é fixo e o que é volátil, pois o que é muito volátil, como o espírito do vinho, evola-se pela parte mais alta do alambique com o mais baixo dos fogos. E nesse mesmo grau de fogo, nenhum corrosivo sobe, ainda que reduzido a espírito e volatilizado pela destilação. São assim a água forte, o espírito de nitro, de sal, de vitríolo, de enxofre, ou seus olhos. Todas essas coisas sobem muito dificilmente, e nunca por um alambique tão alto. Para isso é preciso um fogo muito forte e um alambique baixo, ou uma retorta. Por aí o artífice aprenderá que esses espíritos, comparados com a extrema volatilidade do espírito do vinho, são de um gênero mais fixo, por conseguinte, contrários ao espírito do vinho, e um extremo em relação a ele. Disso ele concluirá que lhe falta um meio, que poderá ser facilmente encontrado por quem refletir sobre a homogeneidade das naturezas. Que se observe apenas com que lentidão passam essas gotas pesadas e fracas de um corrosivo e, ao contrário, com que velocidade o espírito do vinho corre no recipiente. Não bastará isso para demonstrar que entre essas duas coisas há uma diferença muito grande, conforme prova prática? Deve o químico pegar água forte bem desflegmada, espírito de nitro, de sal, de vitríolo, de enxofre, etc., ou um de seus olhos a gosto. A seguir, deve despejar espírito do vinho retificado ou alcalizado, mas com precaução, para não se expor a nenhum acidente, pois são dois fogos a se encontrarem, sobretudo o espírito do vinho e o óleo de vitríolo ou de nitro. Ver-se-á que o espírito do vinho não quer absolutamente unir-se, mas ficará a sobrenadar, como o óleo sobre a água, e ouvirá um ruído e um assovio. É verdade que, no fim, eles poderiam unir-se, mas só com grande dificuldade e por meio de demorada e tediosa digestão e circulação. Todos podem verificar o que acabo de dizer. Considerai agora a diferença que há entre os espíritos extraídos do vinho e os extraídos do pé do vinho, e estareis em bom caminho para descobrir o médium que procurais. De fato, destilando do vinho o espírito ardente com todos os seus flegmas grosseiros, até atingir consistência de mel e passando-o pela retorta, tereis um vinagre muito forte, ou um ácido que já é mais fixo que esses espíritos anteriores. Despejai esse ácido sobre um espírito corrosivo e observai sua rápida conjunção. A seguir, podeis despejar o espírito do vinho, e vereis de novo com que facilidade eles se unem amigavelmente. Tereis assim certeza de que o vinagre ou ácido do vinho é de uma natureza média entre o espírito do vinho e o corrosivo. E é a isso que poucos prestam atenção. Por isso, não vi nem li tais coisas em nenhum livro, nem delas ouvi falar em lugar algum. Assim que se tenha unido o corrosivo, primeiro com seu meio e depois imediatamente com o espírito do vinho, observa-se que ele se torna agradável e suave, de maneira que é já mais aceitável para a natureza humana do que era antes. De maneira que é já mais aceitável para a natureza humana do que era antes. Com isso, ele fica em forma de espírito licoroso, volátil, muito fácil de destilar, e pela destilação ele se une e se suaviza cada vez mais, tornando-se mais nobre. Existe mais uma maneira de amortizar os corrosivos e de retirar deles inteiramente as suas qualidades mordentes, mas eles não ficam tão doces nem tão agradáveis, nem de modo algum tão bons quanto ficam pelo método anterior. Apesar disso, direi aqui qual é, para mostrar a diferença.
Tomam-se o álcali do vinho, ou seja, o sal extraído por lixiviação do caput mortuum do vinho, o sal de tártaro ou um outro sal álcali que seja puro, branco e claro. Depois de colocá-los num alambique, despeja-se por cima espírito do vinho muito retificado, em 3 ou 4 vezes a quantidade de sal, deixando-se cair em seguida, gota a gota, o corrosivo que se tiver escolhido. Todos assobiarão juntos e farão barulho. Continuando-se essa infusão até que o ruído cesse, faz-se a destilação de toda a sua umidade em banho-maria. Obtém-se assim um flegma insípido, pois o espírito do vinho fixou-se. No fundo, encontra-se um sal que fixou e extraiu o corrosivo, e por isso ele se torna tão bom que pode ser ingerido sem risco. Eis, portanto, mais um meio de unir os corrosivos com os ácidos e de dulcificá-los com os álcalis. Mas esse método é um pouco forçado, como se pode perceber pelo ruído que se ouve, e não é de modo algum tão amigável quanto o anterior, em que a mistura se dá com a da água com a água, de modo muito pacífico. Pois o vinagre tem afinidade em sua raiz com o espírito do vinho e também com o corrosivo, uma vez que sua pungência e seu agror provam que ele traz consigo uma homogeneidade e uma acidez mineral. É esse ácido que segue imediatamente o espírito do vinho na análise, pois, quanto ao flegma, nós o consideramos como uma umidade supérflua, visto que o espírito só o utiliza como instrumento para a sua ação, e dele só toma aquilo de que necessita para a sua existência, como se vê quando o retificamos. Observai muito bem o que segue. Tomam-se 3 partes de vinagre destilado muito forte e muito ácido e uma parte do corrosivo, misturando-as bem. Despejando-se devagar 5 ou 6 partes de espírito do vinho retificado, observa-se uma conjunção muito nobre, que se faz muito amigavelmente. Pode-se também, dessa maneira, suavizar todos os corrosivos precipitados e calcinados. Começa-se por derramar por cima 2/3 de vinagre. A seguir, procede-se à abstração, 2 ou 3 vezes pela destilação, e depois disso se despeja o espírito do vinho, destila-se da mesma maneira, e, supondo-se que o corrosivo não tenha sido suficientemente amortizado e que o vinagre ou o espírito do vinho não tenham sido suficientemente fortes, despejam-se outros, e repete-se a operação à saciedade. Observai que, quanto mais fortes forem o vinagre e o espírito de vinho, melhor e mais rápida será a dulcificação. Contudo, essa dulcificação não é de modo algum tão perfeita como quando são aliados e unidos com o reino animal, de acordo com a prática que ensinarei na segunda parte deste tratado, para alívio dos pobres doentes. Eu não poderia abster-me de fazer aqui menção a outro ponto. Como vejo que todos os médicos, sem exceção, estão acostumados a empregar o calomelano como ótimo remédio em todas as doenças quase desesperadoras, e como às vezes ele é aplicado com grandíssimo perigo, mostrar-lhes-ei aqui uma correção excelente, na qual eles podem confiar totalmente. Ei-la. Pega-se vinagre preparado da forma como indicarei na segunda parte deste tratado, no capítulo da dulcificação dos minerais, e nele se dissolve inteiramente o calomelano, filtrando-se e destilando-se tudo muito devagar em banho-maria, até o máximo possível. Depois se despejam de novo 3 partes de vinagre destilado, dissolve-se, filtra-se e coagula-se tudo sempre em banho-maria, até que se obtenha uma consistência oleosa. Em seguida, pega-se o espírito do vinho mencionado no mesmo capítulo, despejando-o em 4 partes. A seguir, ele deve ser destilado devagar em banho-maria, despejando-se sobre ele, pela segunda vez, 4 partes de outro espírito do vinho. Destila-se do mesmo modo e repete-se a mesma coisa 3 vezes. Quem quiser, poderá deixar a destilação com consistência de óleo, ou reduzi-la pela coagulação a um sal ou pó muito doce, e um grão ou uma gota dele agirá melhor e com mais sucesso do que 10 o teriam feito antes, conforme se verá pela experiência.
Dou a todo artífice verdadeiro, caridoso e aplicado, que queira aprender meus segredos, o conselho de, pelo amor que tem à sua alma, sua vida, sua honra e sua reputação, fugir aos poderosos e ricos deste mundo, fugir aos poderosos e ricos deste mundo, que desprezam a gente simples, e tal qual os zangões, comem o mel e carregam o veneno para o coração dos outros, que, prometendo montanhas de ouro, até que tenham aproveitado do suor de um homem honesto e desconhecido, quando conseguem o que querem, desprezam aquele que com eles trabalhou cordialmente e de boa fé. É por isso que só recebem o que merecem quando são enganados tantas vezes. Só então reconhecem quanto trabalho e suor teve o artífice que ama apaixonadamente sua arte. Assim, meu caro leitor, se por meio desta obra tiverdes condições de fazer alguma manipulação, que o vosso regozijo seja secreto. Utilizai-a no temor de Deus, sem ruídos e com doce tranquilidade, para o bem do próximo. Voltemos ao nosso assunto. Também prometi ensinar de que modo o artífice deve procurar uma coisa intermediária, quando suas operações não avançam. Darei, portanto, as indicações para terminar este capítulo. Se quero unir duas coisas e vejo que elas não querem misturar-se e unir-se, logo concluo que está faltando um meio de união. Depois disso, considero quais sujeitos tenho nas mãos. Se forem do reino animal, procurarei nesse reino seu homogêneo próprio. Assim, por exemplo, se estou tratando com sujeitos que não tenham volátil, como ossos, chifres e unhas, mas apenas ácido e álcali, se quiser dar-lhes um volátil homogêneo, onde devo procurá-lo? Faço a pergunta a esses mesmos sujeitos, ou seja, ossos, chifres e unhas, e examino de que animal são tirados. Se conheço esse animal e posso obtê-lo, bastará tomar um pouco de sua urina ou de seus excrementos, deixá-los apodrecer e destilar o seu volátil em banho-maria. Já se tem um meio com o qual se podem substituir as partes que faltam. Se não for possível encontrar esse animal, bastará verificar qual outro animal poderá ter as mesmas qualidades e a mesma virtude. Se não for possível encontrá-lo, utiliza-se o sujeito no qual todos os poderes e virtudes animais estão concentrados, ou seja, o homem, que encerra em seu centro a força de todos os animais. Sua urina e seus excrementos podem ajudar em tudo, na falta de um volátil, um ácido ou um álcali. Se nem isso bastar, pode-se recorrer a sujeitos universais, nos quais todas as forças animais, vegetais e minerais estão concentradas, e que se associam de maneira homogênea com todas as criaturas. Esses sujeitos são a água da chuva, o orvalho, a neve, etc., que encerram um volátil, um ácido e um álcali, com os quais se pode substituir tudo o que falte. A água de chuva deve ser deixada apodrecer, para depois se destilar toda a sua umidade, retificá-la do flegma em banho-maria no alambique muito alto, segundo o uso. Todo o flegma deve ser retirado dos resíduos, até se obter uma consistência de mel. Desta se extrai um vinagre, e do caput mortuum tem-se também um sal álcali. Assim como tais coisas ocorrem com os animais, também ocorrem nos vegetais. Neste último reino, quando não se pode avançar mais, usam-se o vinho e suas partes, nas quais todas as forças vegetais estão concentradas. E se isso não bastar, recorre-se aos universais, como acabamos de dizer. O mesmo se diga dos minerais, pois no alume se encontram todos os minerais brancos. No vitríolo estão concentrados todos os minerais e astros vermelhos. Mas se estes não bastarem, recorre-se aos universais mais fixos, como o espírito do nitro e do sal. O volátil é tomado da água de chuva. O espírito do nitro fornecerá o ácido e o espírito do sal o álcali.
Tem-se aí um vasto campo para exercitar-se na química. Cada reino tem suas propriedades e suas qualidades particulares, de maneira que se distinguem um do outro, e, por essa diferença das qualidades, fornecem uns aos outros meios pelos quais são obrigados a deixar reduzir sua contrariedade à homogeneidade, como, por exemplo, o reino animal e o reino mineral, que são os dois extremos, e o reino vegetal, que é um médium entre eles. Se quiserdes tornar o reino mineral homogêneo ao reino animal, será impossível fazê-lo imediatamente, mas é de todo necessário que isso se faça por seu médium, ou seja, pelo vegetal. E reciprocamente, o reino animal só poderia tornar-se homogêneo ao mineral por meio do vegetal. Portanto, se o químico quiser tornar útil o seu trabalho, deverá agir judiciosamente e não misturar animais com minerais. Deverá misturá-los antes com os meios, ou seja, com os vegetais. Tampouco se deve misturar o volátil animal com o volátil vegetal. Também é preciso, depois que estes foram unidos, usar o discernimento e não despejar primeiro esses voláteis juntos sobre o álcali, mas começar pelo ácido e chegar depois ao volátil. Seguindo essa regra, seu trabalho será realmente proveitoso. Sem isso, só haverá prejuízos. Aí o artífice também vê que um entra no outro com ordem, e não confusamente, como faz muita gente que trabalha nessa arte, e que sua união se dá por meio de leis certas e meios convenientes. Assim, por exemplo, quero dissolver o ouro e tentar essa dissolução desde o mais alto grau até o mais baixo. Certamente não o farei como muita gente que acredita poder dissolver o ouro sem corrosivo, até mesmo com água apenas. É verdade que, depois de martirizá-lo, acrescentando-lhe todos os tipos mercuriais e minerais, ele será reduzido a uma natureza salina, e então se deixará facilmente dissolver, sem corrosivo, com água de chuva, simplesmente. Mas quem assim trabalha não sabe o que é ouro, e muito menos qual é sua origem. Também não entendem o que é um corrosivo, nem por que os minerais são tratados ordinariamente com corrosivos. Quero, pois, dissolver ouro. Corto-o em folhas finíssimas. Despejo por cima espírito volátil de urina do reino animal. Vejo que esse espírito não o ataca. Acrescento o ácido animal. Ainda está muito fraco. Acrescento vinagre vegetal, ou seja, o ácido. Ele ainda não o ataca. O artífice vê por aí que todas essas coisas não são homogêneas, mas extremos, e que falta um meio. Vou, pois, ao reino mineral, por ser seu próprio reino. Uso o espírito ou o óleo de vitríolo, despejo-o sobre o ouro e ponho os dois para cozerem juntos. Ele também não o ataca, tira apenas sua tintura e deixa o ouro de cor branca no fundo. Muita gente poderá surpreender-se e dizer: que menstro é preciso, então, se os menstros animais, vegetais e minerais não produzem efeito? Direi por quê. O espírito ou o óleo de vitríolo é um extremo em comparação com o ouro, pois o espírito de vitríolo ou de enxofre é o que há de mais volátil no reino mineral, e o sol é o que há de mais fixo. O artífice vê por aí a verdade da sentença que diz que um extremo não pode unir-se com outro extremo sem um meio. Muitos dos que não visitaram as minas nas montanhas poderão dizer: qual pode então ser um meio entre o ouro e o vitríolo? Pois o vitríolo é a primeira matéria de todos os astros vermelhos. A primeira e a última não se amam sempre? Isso é verdade, mas não sem um meio. Mostrarei agora claramente como é grande a diferença entre o ouro e o vitríolo. Sabeis que o ouro é extraído das areias auríficas pela fusão e que de um quintal de mineral só se tira uma quantidade pequeníssima de metal puro? Se o sabeis, direi de modo sucinto e cordial
quais são as coisas intermediárias entre o vitríolo e o ouro. Considerai o vitríolo ou o enxofre como a primeira matéria e o extremo. Não falo aqui de um vitríolo de Marte ou de Vênus. Então, considerai o vitríolo ou o enxofre como a primeira matéria e o extremo. E não é o vitríolo de Marte ou de Vênus. Considerai também o ouro como a última matéria e igualmente um extremo. Eis os meios que há entre eles. Depois do vitríolo ou do enxofre, vem o arsênico. Quero dizer que o vitríolo torna-se um enxofre e que, com longa digestão, o enxofre perde a inflamabilidade e a combustibilidade, sem, contudo, estar ainda fixo, e torna-se um arsênico volátil mercurial e pesado. Com digestão mais longa, torna-se marcassita, e a marcassita é a matéria mais próxima do ouro ou do metal, pois a marcassita torna-se, no fim, um metal, por meio de longa cocção, e todas as marcassitas contêm, conforme o gênero, umas mais, outras menos, um grão fixo de metal, ao passo que o enxofre e o arsênico se evolam e se reduzem a escórias. Quanto mais fixos e alcalinos esses corpos se tornam, mais petroso se torna o ácido do vitríolo ou do enxofre, e mais nobre e metálico ele se torna, como se vê pelo ouro, que é o corpo mais fixo e alcalino, e é tão compacto que nenhum ácido pode mordê-lo, pois é mais fácil o ácido se destruir, morder e perder toda a sua virtude, que dar ouro. Por aí o aprendiz verá que, se quiser dissolver o ouro com o espírito de vitríolo, antes precisará reduzi-lo a marcassita, depois fazê-lo retrogradar a arsênico, e este a uma areia vitriólica, ou sulfurosa, ou a vitríolo. O espírito de vitríolo resolveria radicalmente seu semelhante, e o faria passar por inteiro consigo na destilação em forma de licor, mas não de outro modo, pois ainda que o ouro se dissolva nos menstruos ácidos alcalizados, pode-se sempre reduzi-lo à sua primeira forma, ou seja, a um corpo fixo, ao passo que, quando o ouro é dissolvido em sua primeira matéria vitriólica e posto em licor, como explicaremos abaixo, ele é retrogradado à sua primeira origem, ou seja, a vapor mineral, pois esse vapor passa e sobe em forma de vapor. Quando o ouro é levado até esse ponto, caso o homem o queira ingerir, ele lhe será contrário, porque nesse estado ainda é mineral, logo corrosivo. Para torná-lo homogêneo à natureza animal, é preciso de novo buscar um meio entre o reino animal e o reino mineral. Esse é o vegetal. E como o homem não pode alimentar-se de nenhum mineral, mas para tanto se serve do reino animal e vegetal, também é preciso reduzir e transmudar o ouro numa natureza vegetal, e transformar em seguida esse vegetal em animal. Então apenas o reino mineral torna-se, por esses meios, agradável e homogêneo ao reino animal, como já demonstrei. Pois sempre é preciso avançar por graus de um meio ao outro, até o mais alto, e não juntar de início o mais volátil ao mais fixo. Muitos se revoltarão ao me ouvirem dizer que uso arsênico para preparar o ouro. Mas o azougue, que difere muito pouco do arsênico, o enxofre, o mercúrio sublimado e os corrosivos mais fortes, como a água régia, etc., com os quais eles o preparam, não são acaso mais venenosos, em sua própria opinião? O sublimado lhes parece talvez menos forte que o arsênico, mas sei que é mais forte. O enxofre, com que se faz arsênico, acaso é inteiramente isento de perigo? E os corrosivos acaso são tão suaves e benignos que não atacam o estômago? No entanto, eles não retiram dessas matérias as suas qualidades nocivas, ao passo que eu posso transformar inteiramente a natureza do arsênico,
Que o aprendiz medite bem na instrução que ainda lhe darei, e nada mais será obscuro para ele. Eu disse que o ouro nasce do vitríolo, do enxofre, do arsênico e da marcassita. Se quereis reduzir, segundo as regras, o ouro a vitríolo, será preciso fazê-lo retrogradar por todos os princípios através dos quais o ouro avançou. Sem isso, sempre haverá pesar e trabalho ingrato. Não tomarei aqui os próprios princípios do ouro, mas outros, por meio dos quais cada um saberá procurar e encontrar os verdadeiros. Deve-se usar apenas a pedra arsenical, como é comumente chamada, feita de partes iguais de enxofre, arsênico e antimônio. Põe-se para fundir lentamente a pedra. Põe-se o ouro para encandecer o fogo. Põe-se esse ouro na massa fundida. Primeiro ele se misturará e se transformará numa massa quebradiça, que ao sofrer várias reverberações com o enxofre, se abrirá totalmente como ferro. Depois disso, cada ácido o resolverá facilmente. Agora examinemos bem essas partes, a saber, o enxofre, o arsênico e o antimônio. O antimônio é uma marcassita nobre, e seu minério mostra sempre, nos ensaios, um grão de ouro ou de prata. E se dermos um pouco dessa massa composta dessas 3 partes a um animal, ela não lhe fará nenhum mal, ainda que a dose seja de 1/8, porque o enxofre elimina os venenos do arsênico e do antimônio. Se refletirmos bem sobre os verdadeiros princípios do ouro e sobre os de todos os outros metais, ou se usarmos areias auríficas ou minérios dos outros metais, o que dá na mesma, será fácil reduzi-los à sua primeira matéria com o espírito do vitríolo ou do alumínio. Por aí o leitor verá a qualidade do arsênico e a rapidez com que se pode eliminar seu veneno e o reduzir à melhor qualidade. A mesma coisa ocorre com o mercúrio sublimado, quando ele é apenas queimado com o enxofre. Seu veneno estará já tão temperado que poderá ser utilizado com muito mais segurança que antes. O mesmo ocorre quando corrigimos os venenos com os espíritos líquidos, ou seja, com o espírito do vitríolo, com óleo de vitríolo ou de enxofre, etc. Terminaremos aqui este capítulo tão longo, no qual explicamos o reino vegetal, que é um verdadeiro reino hermafrodita entre o reino animal e o mineral, e sem o qual o reino mineral nunca poderia tornar-se homogêneo ao reino animal. Terá bem pouca inteligência o artífice que pretender fazer um remédio para os homens e extraí-lo dos minerais sem os vegetais, ou dos vegetais sem os animais. Isso basta por ora. Adiante falaremos mais sobre o assunto. Tratemos agora do reino mineral, no qual encontraremos dificuldades maiores do que no reino anterior.